a gente fica sempre preocupado, né, conversando com os empresários no dia a dia, e a minha preocupação, aliás, a nossa, né, a gente tem trabalhado e visto como esses empresários estão muito distraídos, são muitas informações, então a dificuldade de foco é muito grande. Então, por isso, se trouxe um roteiro e a gente trabalhar aqui algumas dicas, trazer estratégias Importante. para que a gente possa ajudar esses empresários, né? Dando ali pela nossa vivência, porque também nós, um momento, eu falo pela minha vida, muitas vezes me perdi ali resolvendo questões que não era para resolver naquele momento e deixando as prioridades, deixando ali as coisas importantes, né? Eu Apagar incêndio é quando o empresário ele deixa de focar, né? Ele está ali resolvendo só aqueles problemas emergentes, aqueles problemas urgentes que surgem ali no dia a dia. Esses problemas, quando a pessoa ela não tem ali uma prioridade, não tem uma regra, uma lista de metas, então ele fica focado nisso, ele fica focado em resolver tudo que aparece. Então, toda bomba que joga na mão dele está ali prontinha, apta a resolver. Chega no final do dia, né? E a pessoa que acha que produção para ela é quando ela está cansada, quando ela está exausta e quando ela resolveu muitas coisas ali, sem um foco, sem uma estratégia, e no final do dia ele chega e fala, não, trabalhei até cansar. E a gente sabe que na verdade não é isso, né? Então, quando a empresa ela está ali apagando incêndio, quer dizer que ela está focando nessa urgência. Então, a pessoa, quando ela fica só com urgências, resolvendo ali, e não focando a prioridade, não tem uma lista de prioridade, então isso é um dos sinais, né, que a pessoa está ali só apagando incêndio. E aí fica sempre em alta pressão, naquela pressão absurda, cansado, aí não consegue lidar com o estresse, não consegue lidar ali com algumas coisas que fogem do contexto, né? Então acaba descontando na equipe, descontando nas pessoas, e é delicado, porque depois você fica se cobrando, condenando, porque é uma natureza, né? Principalmente quando está ali sem essa organização, sem essas prioridades, e é complicado porque a gente não consegue enxergar, né? Planejar o outro dia, enxergar no futuro ali um resultado. Então a gente está sempre cansado, né? A pessoa está sempre cansada e nesse cansaço acaba que ela não tem tempo, a mente não está ali pronta para poder criar, para poder inovar, para poder buscar soluções, né, a longo prazo, de forma preventiva, inclusive, que é muito importante, nós já até falamos isso aqui, trabalhar de forma preventiva, criar um plano de contingência aí para as questões, para os processos, para que não precise ficar apagando incêndio, porque Nossa, é cansativo, então, né? muito Só antes cansativo. disso, fazer um comentário, Claro. que às vezes eu fico imaginando, imagino que você já tenha pensado e já tenha agido assim, julgar a culpa na equipe, né? Muitas vezes chega para a equipe e a gente pensa na equipe, eu gosto de fazer uma analogia com os filhos, né? Para quem tem filho vai entender bem. Com os filhos, aquele filho que fala assim, nossa, mas ele é a imagem e semelhança do pai e da mãe, né? Então, a equipe é a mesma coisa. Então, muitas vezes você está cobrando da equipe ali foco, organização, mas o que você está mostrando ali, ele está espelhando, que é essa ansiedade, que é essa correria, que é essa falta de planejamento. E isso, o que tem trazido para a sua vida? O que isso tem repercutido no seu dia a dia? Como que o seu coração está, né? Quando você chega à noite, põe a cabeça no travesseiro, como que está esse coração aí? É uma sensação de realização, uma sensação de frustração. Que a gente sempre faz quando a gente está ali, não é só na empresa, né? A gente Sim. fala aqui num contexto de empresário, porque a nossa vida é muito voltada para o empresário, mas até na nossa casa, no nosso dia a dia, como que é, né? Essa gestão. Porque gestão, quando fala em gestão, às vezes a pessoa pensa só numa empresa, no negócio, mas tem a gestão da nossa vida, gestão, às vezes, da nossa vida pessoal, emocional, da nossa família, né? Ali Sim. da nossa casa. Então, quando a gente está ali na nossa casa com aquele planejamento, né? Aquela dona de casa que já no dia anterior já planeja o que vai fazer para o almoço, às vezes planeja na semana, né? O que vai fazer no café da manhã, que vai se organizar, aí tudo flui. Então, excelente dica
é o planejamento. Então, você vai criar um planejamento ali para o quê? Para poder evitar deixar essas urgências, por exemplo, pode surgir urgência, pode surgir imprevisto, mas esses imprevistos, você vai ter sempre ou quando não tem um plano de contingência, você vai ter um tempo ali, né, de segurança para você lidar com ele. Então, primeiro é o planejamento. Então, você tem ali aquela lista de prioridades, você vai ter uma meta, um mapa onde vai chegar, onde você quer chegar, porque quando você faz aquele planejamento com aquele roteiro, né, bem estruturado, bem definido, com datas, aí fica fácil. Então, essa é uma das dicas, né? E essa dica do planejamento, a gente já vem trabalhando com ela aqui, principalmente a questão do planejamento estratégico. Esse planejamento a gente já tem ali todo um roteiro. Então, o empresário, quando ele tem essas diretrizes, ele já sabe ali como que vai ser seu dia, sua semana, já vai criando um hábito. Então, muitas vezes, nem sempre a gente é perfeito, mas mesmo essa imperfeição, tem dia que a gente consegue visualizar de uma forma melhor, né? E a mentalidade, o nosso mindset, ele vai se formando. Porque muitas vezes nem sempre a gente é perfeito, né? E eu nem falo também que a gente é perfeita. Eu, por exemplo, de vez em quando eu tenho que estar trazendo a memória, trazendo algumas coisas, alguns exercícios que eu vejo que a mente ela sempre tende a voltar lá para o Egito, né? Então, a gestão de risco, a gente até trabalhou sobre esse tema, né? Muitas vezes nas nossas vidas, conversando com os empresários. Então, essa gestão de risco, ela é muito importante quando você cria ali um planejamento, né? Uma ação preventiva, um plano de risco ali para a empresa, para que você já prevê tudo que vai acontecer. Então, quando a gente trabalha de forma preventiva, fica mais fácil de achar solução. Então, vai ficar mais tranquilo, suave. E, acima de tudo, né, antes das outras questões, o empresário sempre manter a cabeça fria. Sempre manter a cabeça no lugar, não perder o ritmo, que às vezes, para alguns perfis, é sempre mais desafiador. Desafiador, perder o fim da meada ali, perdeu o rebolado, como a gente diz, né? Sim. Então, perde, mas é questão de segundo, 1, 2, depois, ops, voltei. E é isso. Então, quando você tem ali aquele plano e já está preparado, sabendo que tudo pode acontecer na vida do empresário, né? Porque você lida com pessoas e quanto mais pessoas na empresa, muito mais chances ali de ter imprevistos com clientes, né? Com alguma coisa que acontece. Outra coisa que eu acho importante é o treinamento. Ótimo. É a empresa preparar a equipe para isso, preparar a equipe para esses imprevistos que acontecem. E preparar a equipe, na verdade, para que não haja imprevisto. Então, quando a equipe está bem capacitada, está bem treinada, fica menos chance de acontecer imprevistos, menos chance, e é uma equipe que você não vê ali sempre no foco de resolver urgências ali, e está sempre resolvendo plano, seguindo um plano. Então, o treinamento e desenvolvimento tanto do líder, do gestor, né? O gestor está sempre buscando treinamento, buscando capacitação, buscando se desenvolver, buscando prever, né? Então, ele vai treinando a mente para conseguir ter ali discernimento das coisas, conseguir prever situações que podem acontecer, isso aí quando você está muito focado no negócio. Então, se você está ali distraído, resolvendo só essas questões urgentes, emergentes, o que vai acontecer? Você desfoca. Então, como eu falei, você precisa estar com a mentalidade ali pensando sempre estrategicamente. Então, esse treinamento é uma delas. Outra coisa, manter essa cultura, né? Trabalhar bem uma cultura de solução de problemas, né? Uma cultura de desenvolvimento, uma cultura que as pessoas, a equipe, ela vai estar sempre preparada. Então, quer dizer, não importa o perfil, se é aquele que sempre está focado em resolver, ou aquele que entra em pânico, mas se é igual um filho, né? Quando você vê um filho, ele confia tanto no pai, fazendo a analogia, trazendo de Ótimo. novo, um filho, ele confia tanto no pai, que muitas vezes aquele filho ali está começando a andar, ele cai, né? Ele cai, machuca, e dependendo da postura do pai ou da mãe, ele olha tanto que, vocês podem reparar que quando a criança cai, o que ela faz automaticamente, ela olha para o pai e para a mãe. Ela busca o pai e a mãe no olhar. E no que ele busca o pai e a mãe, aí se o pai e a mãe entram em pânico, que eu já vi muitos casos, eu já vi os dois casos, né? Uhum. Entra em pânico, ai meu
Deus, meu filho caiu. Aí ele começa a chorar, começa a fazer de vítima, enfim. Agora você fala, levanta, vamos, Bora. continua, foi só uma quedinha. Aí ele olha, ri assim e levanta. Então, a equipe é a mesma coisa. Perfeito. Então, se a sua equipe, ela tá ali e ela vai olhar e falar, como que fulano faria? Como que meu líder faria? Aí você pode estar na empresa ou estar ausente, você deixou ali um legado ali de gestão de conflito, de gestão de crise. Para quê? Para que essas pessoas tenham ali no que se ancorar, né? Ela vai ancorar nessa conduta. Então, é uma cultura de solução de problemas. E isso aí não é do dia para a noite. Pergunta, né, para o empresário. Como que você tem atuado aí na sua empresa, né? Você tem apagado incêndio, você tem um plano de contingência, você tem um planejamento estratégico, a sua equipe, se ela espelhar em você, qual o resultado vai dar? O que você está ensinando para os seus filhos aí na empresa, né? Nós fazemos para nós mesmos. Por quê? Porque nenhum pai é perfeito, nenhum gestor é perfeito, né? Não nasceu ainda. E a gente está aprendendo cada dia até com os nossos próprios erros e com os exemplos. Então, é o treinamento, buscar ali um mentor quando tiver dificuldade, buscar ali uma orientação quando tiver dificuldade, né? É muito importante, né? Quando a empresa ela tem esses planejamentos, quando ela evita ficar no incêndio, evita ficar ali resolvendo só aquelas emergências que acontecem ali na empresa, para quê? Para que ela possa subir de nível, né? Na verdade, o que a gente está aqui é subir de nível. E que nível que é esse? Né? Não é que eu falo, minha empresa está no nível baixo, porque quando a gente fala subir de nível, a gente passa assim, tá melhor que ontem. Sim. Esse subir, né? Essa subida, Sim. ou esse alcançar ali esse novo resultado, né? Você precisa de parâmetros, né? E que parâmetros que você vai usar? Os parâmetros que você estabeleceu. O parâmetro que eu estabeleço para minha vida, eu tenho que basear naquilo que eu quero e basear naquilo que eu tenho condições. Então, muitas vezes, o que a gente não quer aqui é deixar um empresário ansioso, que, nossa, e agora minha empresa está cheia de emergência, está cheia de urgência, o que eu faço? Não, recalcula a rota. Perfeito. É só parar tudo e aí eu vou criar para mim, dentro da minha condição, eu não vou espelhar o meu negócio baseado no meu vizinho, baseado em alguém que eu admiro, porque eu quero chegar ali, tudo bem, mas, né, eu percebo ali empresários que querem da noite para o dia ser igual fulano e cicrano. Então, quer ser igual essa empresa. Peraí, tudo bem. É ótimo a gente espelhar em pessoas que crescem, espelhar em pessoas que fazem diferença no mercado, mas para você subir de nível, você precisa o quê? Criar esse mapa baseado nas ferramentas, nos recursos que você tem, que o empresário tem. Então, você precisa ter uma lista de recursos. Então, eu sempre gosto de orientar quando eu estou mentorando. Cria ali os seus objetivos. Agora, eu quero que você ligue todos os recursos que você tem. Seja recursos financeiros, recursos humanos, recursos ali de ferramentas, né? As ferramentas todas que tem, para quê? Quando você tiver com essas ferramentas, você vai saber a sua realidade. Aí não gera ansiedade. Aí você vai subir de nível, quer dizer, amanhã eu quero estar um pouquinho melhor do que ontem. Você não pode pensar muito além, porque quando você está muito lá na frente, você fica ansioso. E se ficar só lá atrás, mas isso vai ficar saudoso, né? Saudosista. E vai entrar em deprê, vai ficar se cobrando, vai ficar frustrado. Então, as duas frustrações. Fica no presente, ali com o plano, pegando ali todos os seus recursos, seus planejamentos e seguindo ali aquele mapa. Então, pode haver imprevistos, igual a gente falou, pode haver imprevistos, mas quer dizer, não vai me tirar do eixo. Por quê? Porque se eu tenho uma rota certa ali, trilhada para eu chegar, eu saio aqui um pouquinho do eixo, mas logo eu volto. Eu saio daqui da esquerda, mas logo eu volto. Isso não vai fazer me perder minha noite de sono, né? Não vai me deixar ansioso. Perfeito. E pronto, e o meu negócio vai prosperar, né? Perfeito. E o prosperar que a gente está falando, prosperar, eu não estou ganhando mais dinheiro, como é que eu estou prosperando? Não, você está prosperando por quê? Porque a sua equipe começou a perceber essa mudança, a sua equipe está engajada nessa mudança, você vê resultados, e esse prosperar, o financeiro é só consequência. Então, não adianta focar só no financeiro, só no dinheiro, sendo que essas coisas, elas têm que ser feitas com antecedência, antecedem aí esse resultado financeiro. O que o financeiro gosta sempre de frisar, é resultado. Então, a dica de hoje, né, espero que
faça diferença aí na sua empresa e espero, empresário, que você pare, se você é um bombeiro, mude de profissão, vira um gestor Rápido. estratégico e comece a ter ali um plano, um planejamento, a ter metas, usar ferramentas, usar tecnologias, tem muitas tecnologias à disposição que ajudam, mas se não tiver condições de usar, não tiver capacitação para usar, vai no papel mesmo, faz uma planilha, pede alguém fazer uma planilha no Excel, vai ticando com a mão mesmo, mas não deixa de fazer. Porque muitas vezes a gente vê o pequeno empresário ali usando, se ancorando, usando desculpa. Ah, eu não posso, como é que eu faço? Eu não tenho isso, eu não tenho condições de contratar um consultor. Não, você faz ali nas mínimas coisas. Ali de uma forma simples mesmo, você consegue gerir esse negócio. Então, pare hoje e o seu negócio, você vai ver como que ele vai começar a melhorar, você vai conseguir ver os resultados. Isso